Bom dia, amigos da Rádio Irapuru. Bom dia a todos os ouvintes. Momento bem especial para mim estar aqui de volta à Rádio Irapuru para a gente falar um pouco sobre a cidade e sobre tudo que estamos fazendo nesse momento. Bom, nós temos o programa Fala Passo Fundo já de algum tempo, esse programa que a gente trouxe uma roupagem nova, né, prefeito Pedro Almeida, para falar sobre as coisas que a administração municipal, as ações da administração municipal, mas todo sábado o senhor participa, ao vivo, aqui conosco por telefone muitas vezes. Hoje o programa então conta com a sua presença durante todo esse período que a gente vai até às 11 horas da manhã. Nós vamos falar hoje, o programa é Fala Prefeito Pedro Almeida, então, né, para falar dessas ações que são muitas, né, ao longo desses quase 3 anos e meio já de mandato, né? de 2 anos e meio, né, Zilmar? 2 anos e meio. Já estou quase que adiantando 2 anos e meio de mandato, mas especialmente nesse ano de 2023, de muitas realizações, né, prefeito Pedro Almeida? Olha, o programa Fala Passo Fundo é uma grande oportunidade, né? Porque traz aqui sempre nós mudamos um pouquinho até o modelo, né? Vem mais do que o secretário, vem um secretário, geralmente o secretário adjunto, algum coordenador, algum servidor daquela área específica, e eu faço questão de entrar todo sábado também para trazer novidades, trazer o comentário, né? Eu acho que essa interação com a nossa população, essa maneira mais próxima de estar das pessoas, de cada cidadão, né? Ouvindo e repercutindo, né, o que acontece na prefeitura é muito importante para nós. É sempre importante a gente ter essa leitura, né, do que a cidade está pensando, do que as pessoas estão avaliando, a crítica que vem, a sugestão, a ideia. E eu tenho feito muito isso. Acho que é uma característica, inclusive, desse período do nosso governo, né, que a gente abriu muito mais a possibilidade do diálogo com toda a comunidade, né. Um exemplo aqui é o Prefeitura Mais Perto, que é um programa que nós criamos, né, e que tem feito mensalmente reuniões nos bairros da cidade, reunindo as lideranças, ouvindo as pessoas, né. Dá bastante trabalho, né, Zumara? Mas o resultado é muito bom, né, porque a gente aproxima, consegue explicar melhor também as ações da prefeitura. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Diante de um mundo cheio de informações a todo momento, e as pessoas com as suas vidas cada vez mais atarefadas, cada vez mais estressadas até em algum momento, né? Fica difícil a pessoa parar e dizer, não, esse tema aqui, como é que funciona isso? Eu quero entender melhor isso, né? E consegue entender melhor com o programa Sem Segredo, consegue entender melhor no Fala Passo Fundo, nessas reuniões que o prefeito vai a campo e consegue explicar um tema especificamente, né? Então eu acho que isso é fundamental para esse novo momento que vive a cidade e que vive a política também, né? As redes sociais transformaram também a maneira de comunicação, especialmente da política, né? Colocou muito em evidência tudo, e nós temos que usar essas ferramentas todas com o objetivo de estar mais próximo da população e fazer entender aquilo que a gente pensa e o que a gente tem feito na prefeitura todos os dias. Aliás, o senhor falou em redes sociais, o senhor segue respondendo a todos que lhe questionam, que lhe mandam sugestões ou até críticas, porque no começo da gestão pelo menos o senhor falou, não é? Que faria isso durante todo o tempo. Segue fazendo isso? Eu sigo fazendo, Zumara, não tanto no tempo que eu gostaria, né? Porque realmente eu não consigo dar conta de tanta mensagem, né? Especialmente no Facebook e no Instagram, que vem muita coisa no direct, assim. Sim. Mas tem momentos que eu paro, assim, tem momentos... Eu gosto de pegar um sábado, por exemplo, que não tem tantos eventos, parar lá e dar uma revisada em tudo. Às vezes peço desculpa para pessoas, olha, fazem 60 dias tu me mandou uma mensagem, 90 dias, mas eu estou respondendo aqui, né, dou alguma indicação, olha, vou encaminhar esse pedido, e procuro ter mas não, claro, na rotina do dia a dia é impossível, né? Mas procuro dar uma atenção sempre que possível, né? E observar, na verdade, o que vem ali de temas, de críticas, e se aquilo está sendo contemplado. Eu acho que isso é uma espécie de um radar ali, né? Bom, alguém critica alguma coisa específica que eu não ouvi falar ainda, não? Vamos procurar isso. Pergunto para o secretário da pasta. Também nos ajuda a criar esse alerta, né? A gente está sempre em alerta em relação aos temas da cidade. A cidade é muito grande, cresceu muito em todas as áreas. E obviamente que esse crescimento também traz outros desafios, né? Esse controle todo que nós temos que ter das ações da prefeitura. Graças a Deus eu sou muito feliz, né? E digo isso sempre. Nós conseguimos montar um time de altíssima qualidade na prefeitura, né? São secretários muito dedicados, muito competentes,
Eu sou grato muito ao trabalho de cada um todos os dias. Isso ajuda muito, né? Ajuda realmente muito. Porque é humanamente impossível uma pessoa dar conta de todo o trabalho, né? Então a equipe está unida, a equipe compreendeu o nosso modelo também, né? Um modelo muito profissional, muito claro para quem chega também, né? Tivemos novos secretários que entraram agora, já entram rapidamente nesse ritmo, nessa batida, né? Toda sexta-feira a gente tem um relatório que continua acontecendo, desde a época do ex-prefeito Luciano, lá em janeiro de 2013, a gente implementou isso, né? Toda sexta-feira tem um relatório do secretário sobre as ações da semana, sobre os pontos que precisam ser tratados com o prefeito, o que precisa uma definição. Então eu tenho esse controle, né? Isso me ajuda muito a tomar as decisões, definições, dar encaminhamentos, né? Mesmo que muitas vezes sem falar pessoalmente com o secretário. Eu tive aquela informação na sexta-feira à tardinha e já na segunda-feira o Dailon, que é o nosso secretário de gestão, que está aqui comigo, faz o encaminhamento, né, de todo... Aí tem o meu relatório, né, que eu, na segunda-feira, a primeira coisa que sai da prefeitura é o relatório do prefeito dando as diretrizes do que vai acontecer na semana e quais são os assuntos que devem ser tratados em reuniões particulares, em eventos maiores, enfim, que a gente organiza. Tem então, também os encontros gerais com os secretários que o senhor promove, né? Pelo menos um por mês, né? Que reúne toda a equipe de governo. Também. Agora, na segunda-feira, dia 14, nós temos uma reunião de secretários que deve durar aí um dia inteiro, né? E aí sim, aí vem os temas maiores, temas macro, né? A revisão do nosso plano de governo, né? Que está sendo levado muito à risca, né? Tudo aquilo que a gente se comprometeu com a população, as entregas que nós temos que fazer. Então a gente revisa isso. Nós somos o primeiro governo que tem, pela legislação, o plano de metas, né, Zomara? Plano de metas, que é um documento que foi para a Câmara de Vereadores. Nós temos 60 e tantas metas, que é um compromisso em lei que nós temos que cumprir, né? E nós estamos aí chegando a quase 60% das metas todas cumpridas. Isso é um norte, né? Sim. Isso dá a linha e aí, claro, tem que cobrar de cada secretário, cada pasta, o seu compromisso dentro do plano de metas, dentro do plano de governo e aquilo que eventualmente vai surgindo também como novidades, né? Em relação à cidade, né? A área da educação, por exemplo, é uma que tinha um planejamento inicial com coisas que nós queríamos fazer, mas que foi ao longo do tempo criando novas possibilidades, né? Uma delas agora recente, o passaporte da leitura, por exemplo. Não estava lá no plano de governo, mas é uma ideia nova que surgiu devido às necessidades que a gente foi observando, né? A questão do livro, a questão do cheque-livro, a questão dos alunos, o envolvimento com a literatura, a jornada literária, enfim, tem uma série de coisas que vão surgindo no decorrer da gestão. Eu acho que esse é um bom exemplo, né? De que a gestão, de maneira geral, ela é dinâmica. Ela não é fixada só dentro daquilo que a gente planejou. Ela está sempre aberta, né? A discussão, as coisas que podem surgir. Mesmo porque o mundo está muito rápido, muito ágil. Prefeito, a gente sabe que todo o chefe de executivo, ele acaba criando a sua própria marca. O senhor está há 2 anos e meio, um pouquinho mais aí na gestão, é o primeiro mandato, é a primeira vez também que é eleito, não é, para um cargo público. O senhor considera já ter alcançado essa marca da sua gestão? E eu faço um gancho também com a Semana do Município, porque me pareceu que ela foi muito pontual em 2 questões. Primeiro, a educação, né? Muito forte ali, focado em eventos da educação. E segundo, no desenvolvimento de Passo Fundo. O senhor já tem a sua marca de governo? Olha, Zomara, isso é uma coisa que no ambiente político a gente discute muito, né? É bem difícil, né? É difícil até você prever. Se a gente olhar para trás um pouquinho, né? Vamos dar o exemplo dos 2 últimos prefeitos, né? O prefeito Luciano tem uma das suas marcas, a revitalização dos espaços públicos. Isso ficou muito claro para a população. Foi uma grande transformação, né? Parque da Gari como um símbolo realmente de investimento no espaço público. A gente olhar um pouquinho mais atrás, o ex-prefeito Dipp, também essa questão da industrialização, que ficou muito marcado naquele período, né? Eu não tenho ainda, assim, a pretensão de imaginar, o prefeito Pedro vai ficar com essa marca. Não penso muito nisso. Mas a gente vê alguns sinais, sim, né? Então, por exemplo, a Semana do Município, naturalmente, não foi uma coisa proposital,
a gente pediu para cada secretário, olha, quais as ações nós podemos fazer e valorizar nesse momento, né? E veio aí, como tu disseste, né, uma característica muito clara de ações do desenvolvimento econômico, que é uma área que tem trabalhado muito, né? Inclusive com algumas pequenas marcas já consolidadas, como o Café com Emprego, como a Escola das Profissões, né? E a área da educação, o nosso compromisso de cidade educadora, né? Que é um grande programa mundial, mais de 500 cidades no mundo, e que essa é uma aposta que a gente faz, né? Eu sempre tive isso desde o início do planejamento lá do plano de governo. Nós tínhamos muita vontade de aderir à carta das cidades educadoras e aí, junto com isso, claro, promover ações que possam criar esse ambiente de investimento na educação. A gente tem visto esse movimento também em outras esferas, né? Parece que o estado do Rio Grande do Sul também está se preocupando um pouco mais com isso. Tudo isso ajuda, né? E então eu não tenho assim ainda a pretensão de uma marca, mas a gente vê algumas coisas já se consolidando, né? Outra coisa que é importante dizer é que nós temos uma pesquisa de governo que acontece a cada 3 ou 4 meses, e ali também a gente começa a identificar realmente perdão, algumas marcas que vão se sobressaindo. Uma delas é o Café com Emprego, por exemplo. Sim. A Escola das Profissões aparece muito, as pessoas já identificam, né? Com o prefeito Pedro. Fico muito feliz por isso. Estamos com o prefeito Pedro Almeida aqui na Rádio Irapuru. O programa é o Fala Passo Fundo, 8h47 agora, com 13 graus aqui de temperatura, sobre essas metas, né, traçadas lá no início do governo, prefeito Pedro Almeida. Tem algum setor que ainda o senhor acredita que não atingiu a expectativa, que poderia ter avançado um pouco mais? Sabe que aqui na Rádio Irapuru a gente é aos olhos da população de Passo Fundo. A gente recebe muita coisa, transmite muita coisa ao senhor, à sua equipe. Tem alguma área que o senhor acredita que ainda possa evoluir mais, que não evoluiu tanto quanto o senhor esperava durante esses 2 anos e meio de governo? Sem dúvida, Regis. Eu penso o seguinte, né? Tem algumas coisas que já são claras pra gente, né? Falamos aqui a área da educação, a área do desenvolvimento econômico, a área da própria saúde, os investimentos que nós fizemos no hospital municipal, que agora estão dando muito resultado, né? Tem números para comprovar isso. A revitalização dos espaços públicos que segue, né? São muitos investimentos, a cidade está passando por uma grande transformação. Eu acho que são ativos importantes. A infraestrutura da cidade sendo realmente prestigiada, né? Mas tem áreas que são desafiadoras e que eu realmente não tenho ainda total satisfação, vamos dizer assim, né? A população também nos cobra e nos cobra com o direito que tem, né? Eu acho que a área da habitação a gente tem que avançar e vamos avançar nos próximos meses. Tem algumas coisas boas para acontecer, né? É um desafio de todas as cidades do Brasil. Esse é um problema, um tema nacional que precisa muito do governo federal. É importante que se diga isso, né? Talvez se não existe uma política mais municipal de cada município, é justamente porque não existem planos mais sólidos do ponto de vista estratégico da federação, né? Sem o governo federal não há como o município sozinho resolver a questão da habitação. Então a gente precisa disso, né? Eu espero que a gente consiga andar nos próximos meses em relação a isso. Então a área da habitação é uma área que me preocupa bastante. E essa área da infraestrutura, que também tem a ver com os outros entes, né? Então se a gente pensar, por exemplo, na reestruturação dos nossos trevos, né? Que é uma coisa que sempre vem, né? Precisamos, né? Nós estamos defasados há muitos anos, há muitas décadas, eu diria. Mas né? já tem um avanço aí, né, prefeito? Nós conseguimos agora fazer alguns investimentos importantes. Tem 2 projetos que estão bastante avançados do ponto de vista de vencer essa burocracia toda do projeto de engenharia, que é o Trevo da Caravela e o do Santa Marta. Nós vamos tratar agora, inclusive, quarta-feira que vem, estaremos em Porto Alegre com o governo do estado, vou lá no DAER mais uma vez. São os detalhes finais para esse projeto realmente sair do papel, né? A gente saber o tamanho dele, Sim. saber o valor que custa para o investimento e como é que vai ser isso, quanto é que o estado vai participar, o município tem que participar, vamos buscar recursos federais. Então, é importante saber disso, né? E eu quero tratar também essa questão dos trevos de forma mais ampla, né? Eu tenho dito para o governo do estado e para o governo federal. Bom, se nós for tratar de cada caso, né? Agora a gente trata a Caravela. Bom, vai levar 2 anos para fazer isso.
Depois nós vamos pensar no outro problema, que é o trevo lá da perimetral do Cacheral, por exemplo, que é outro problema. Não dá, tem que botar tudo no mesmo pacote, tem que discutir todos já, e já começar umas frentes de trabalho com todo mundo. Inclusive com a iniciativa privada, que já deu exemplos importantes. O trevo lá do Distrito Industrial ali do Gran Palazzo, os empresários se reuniram, né, junto com a Desfonte, com vários players ali, eles fizeram o projeto. Está pronto, nós entregamos lá no DAER. Eu acho que isso é um movimento que deve ser feito do governo, mas também com a iniciativa privada e com o Estado do Rio Grande do Sul, com o DENIT também. Tem que haver essa grande discussão e se fazer, inclusive, um planejamento mais a longo prazo. É o que eu tenho defendido muito, né? Outro dia fiz uma palestra no CDL que falava um pouco isso. Tem que pensar a cidade mais a médio e longo prazo. Não pensar só no nosso período de governo. Porque aí tu começa a ter diretrizes mais sólidas para quem vem depois, né? Senão recomeça sempre a mesma discussão, né? Partindo do zero e não tem ações mais concretas. Eu acho que essa questão da habitação e da estrutura da cidade, ela precisa avançar e precisa avançar com os entes todos participando.